Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, tudo bem com vocês também? Eu espero que esteja. A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Beronildo Santos, falando com vocês mais uma vez diretamente da Bahia. Extremo sul da Bahia. Meus amados, eu quero trazer alguns versículos da palavra de Deus para cada um que vão ver esse vídeo, onde quer que você esteja. Eu quero deixar apenas duas passagens da Bíblia, dois versículos, para a sua meditação. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que quem tem ouvido, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu tenho certeza que o que eu vou falar agora não é de mim mesmo. É proveniente de Deus. E é para o seu coração, meu irmão. É para o seu coração, minha irmã. Meu amigo, que ainda não é crente, também serve para você. Minha irmã, meu irmão que está afastado do Evangelho, também é para você. Mas eu quero direcionar essa palavra para todos os crentes, independente da sua denominação, independente da igreja que você congrega, que eu congrego, porque eu sempre tenho falado e volto a dizer, baseado na Bíblia. O Evangelho de João 4:23 diz o seguinte: dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Meus amados, essa palavra nunca foi tão real quanto está sendo nos nossos dias. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haveria muita apostasia, haveria muita fraqueza. Então, meus amados, é mais do que na hora, ou está mais do que na hora de nós, crente, da igreja do Senhor Jesus Cristo, fazer, como diz a Bíblia, no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. Então essa palavra é para você, crente, independente da sua denominação. Pega a sua Bíblia. Pega a palavra de Deus. Como diz o profeta, Deus ao profeta, come esta palavra. Beba esta palavra. Deguste-a, saboreie o máximo que você puder. Porque tudo nos indica, meus amados irmãos e irmãs, crente em geral, a porta da graça está se findando. Nós estamos vendo a Bíblia Sagrada se cumprindo de forma terrível nos quatro cantos da terra. Então é mais do que na hora, crente, de você elevar os teus olhos para os montes e ficar atento, porque que é lá do alto que está para vir o nosso socorro a qualquer momento. Então quero ler para você, aonde quer que você esteja, se você tiver a sua Bíblia, abra também, leia comigo apenas alguns versículos. Não vou ser muito extenso, mas eu tenho que falar para você. Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Esta palavra vem do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração, ó crente. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Abra sua Bíblia
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. O próprio Senhor Jesus Cristo aconselhou a respeito do fim dos tempos. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. É o tema do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas eu quero falar do versículo 12 e 13. Diz assim, o 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Anota aí na sua Bíblia. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nunca houve tanta frieza espiritual como está acontecendo em nossos dias. Às vezes nós conversando com pessoas, irmãos que não é novos convertidos, irmãos veteranos, irmãos conhecedores, irmãos que já têm uma certa bagagem na Bíblia, na palavra de Deus e de conhecimento, a gente fica às vezes até triste com o que temos visto e ouvido. Muitos irmãos estão desistindo da sua caminhada. Muitos crentes estão desanimando da sua caminhada. O que é isso, igreja? Isso não é outra coisa senão um esfriamento nos últimos dias. E acredite, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, amigos e amigas, e irmãos e irmãs que estão afastados do Evangelho. Tudo que você está vendo, presenciando, às vezes até passando aquele momento que às vezes vem, que você sente vontade de parar de caminhar. Você sente vontade de olhar para trás. Isso não são outra coisa, senão parte do que Jesus Cristo disse aqui no Evangelho de São Mateus. Por aumentar a iniquidade. Quantas pessoas estão desistindo? Por vários motivos. Não que um desse motivo que eu vou falar seja um motivo para você desanimar, porque é mister ou necessário que venha esses acontecimentos. Eu estou falando de escândalo. E os escândalos que ultimamente têm se generalizado em muitas denominações. Às vezes conversando com pessoas que já parou de congregar. Conversando com irmãos que às vezes foi até obreiro, já parou. E não quer mais congregar. Por quê? Porque tem visto coisas horríveis acontecendo dentro de muitas denominações. Não vou citar nenhumas. Mas já não querem mais caminhar. Já não querem mais continuar a ser crente. Por quê? Porque no lugar onde era para receber um apoio, no lugar onde era para receber um ensinamento da palavra de Deus, ultimamente, o que mais se fala são palavras de autoajuda materiais. Palavras que mais se fala são de prosperidade, de riqueza. Mas não é riqueza para a igreja, é riqueza para eles mesmos. São muitas mentiras, muitos mentirosos ocupando os púlpitos das igrejas para alcançar benefício próprio. Isso tem entristecido. Isso tem sido motivo de muitos crentes querer desanimar. Mas o que eu quero te falar nesta noite é: Jesus Cristo te diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão crente, esta palavra é para você. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta que você está passando, não desista, não olhe para trás.
Glória a Deus. Não desista da sua caminhada. Porque Jesus Cristo está dizendo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero te dizer, te afirmar e confirmar. O fim de todas as coisas está chegando. Nunca viu, nunca se ouviu, nunca se falou tanto em governo mundial quanto se fala agora. Nunca se viu e ouviu sobre tantas apostasia como nós estamos vendo nos últimos dias. Isso tudo, meus amados irmãos e irmãs, crente, independente da sua denominação. Isso tudo é confirmamento da palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no evangelho dele em João 4:23. Dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E realmente isso está acontecendo. Porque muitos estão chamando de desigrejados aqueles que não estão indo na igreja. Mas não para, às vezes, para perguntar, para procurar saber por que o irmão não vai, por que o irmão está triste, por que o irmão não está mais querendo congregar. Não quer. É porque nós temos visto, muitos têm visto, tantos escândalos no meio de muita denominação, aonde o dinheiro está falando mais alto, aonde a palavra da prosperidade está falando mais alto, aonde a palavra de bajulação somente para eles está falando mais alto. É isso que tem entristecido muitos crentes. E muitos que estão no poder, estão ganhando, se beneficiando, não admite e não para um pouco para pensar o quanto custa o valor de uma alma. Mas eu te digo, nesta oportunidade, onde quer que você esteja crente, não desista, não pare, não olhe para trás. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, porque é Ele que a qualquer momento vai autorizar o tocar da última trombeta. E aqueles que estiverem firmes, e aqueles que estiverem perseverando, como ele disse em Mateus 24:13, aqueles que perseveram até o fim será salvo. Não é um talvez, é uma afirmativa, perseverar, persistir. Portanto, a palavra de Deus no meu coração para você, meu irmão, para você, minha irmã, até mesmo para você, obreiro, que não conforma, não tem se conformado com tanta ganância que está acontecendo na maioria das igrejas, na maioria. Não tenta tampar o sol com a peneira, na maioria. Pastores, líderes religiosos, sacerdote ficando rico, ficando bilionário, fazendo e prometendo que o povo, palavra de prosperidade, mas o povo não prospera. E eu te digo, sem medo de errar, não vai prosperar, não vai ficar rico, não vai ter esse negócio, essas promessas mentirosas. Sabe por quê? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E a iniquidade está aumentando. O pecado está se multiplicando. A porta de muitas igrejas está sendo escancarada e o pecado está entrando. O que é isso? Por aumentar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Quantos pastores já abandonaram o cajado, já abandonaram a doutrina, já abandonaram a palavra da santificação, já abandonaram até a palavra do arrebatamento da igreja? Quantos pastores já não acreditam mais em muitas coisas que estão na Bíblia? Infelizmente isso é verdade. Só creem em palavras de autoajuda, só crê em palavra de prosperidade, só crê em palavra materialista. Mas Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Paulo escreveu também em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse mal se instalou dentro da maioria das igrejas e está causando esse afastamento de muitos crentes, essa frieza de muitos irmãos. Mas eu te digo, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, você obreiro que aceitou Jesus, você que é crente, não olhe para isso, olha para Jesus, porque está chegando o momento, está chegando a hora em que nós todos que vencemos essas lutas, vamos ser abençoados. Quero ler um outro versículo na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, se não me engano, está escrito assim: não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará muito de vós na prisão, porque para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu quero dizer nessa parte, ser fiel até a morte. Na igreja, na casa de Deus, não tem aviso prévio, não tem fundo de garantia, não. A casa de Deus tem que ser até o fim. Jesus em Mateus 24:13 diz, aquele que perseverar até o fim. Aqui em Apocalipse 2:10, a parte C do versículo, ele diz, ser fiel até a morte. Crente, você tem sido fiel até hoje? Você já passou por luta? Você já passou por dificuldade? Você já passou por momento de querer olhar para trás, de querer largar tudo? Eu te digo, em nome de Jesus, não larga, não desista. Não olha para trás, está chegando a hora. Eu te digo em nome de Jesus, quem tem ouvido, ouça, um pouquinho só, porque o nosso Senhor está pronto. Segundo muitos que já têm tido o dom da revelação, têm falado, o Senhor já está de pé, e eu acredito, sabe por quê? Porque o pecado, hoje em dia, está pior do que da cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado ocupou muitos púlpitos, o pecado ocupou muitas denominações, que outrora era exemplo de fé, era exemplo de cristão, era exemplo de cristianismo. Hoje muitas igrejas famosas, conhecidas, hoje abriu a porta e não se sabe quem desses crentes é crente ou é mundano. Mas se você é o crente que anda baseado em crendo na palavra de Deus, eu te digo em nome de Jesus, não olha para trás, eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não desista, fica com essa palavra. Apocalipse 2, versículo 10, a último versículo. Ser fiel até a morte. Não deixa que o pecado, que a iniquidade. Também eu te digo, você é crente, não compactua com que muitos pastores estão liberando, dizendo que não tem nada a ver, dizendo que isso ou aquilo não tem problema. Tem sim, por causa do pecado de muitos desses homens, muitas almas vai perder a salvação. Por causa do pecado de muitos desses homens, muitas almas vai deixar de entrar no céu. Mas Jesus Cristo manda te dizer, João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você quer ir para o céu? Abandona o pecado. Você quer ir para o céu? Abandona o mundo. Você quer ser arrebatado? Firma na presença do Senhor. Larga esse mundo, porque está chegando a hora. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é quatro paredes, é a palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te ajude, meu irmão. Você crente, você obreiro, que prega a verdade, que ensina a verdade, independente da denominação, continua pregando, continua falando. Não dê ouvido a esses homens gananciosos que estão ocupando o poder, que estão ocupando os púlpitos. Lembra-se, porque o reino deles é só aqui, porque a Bíblia diz, onde tiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Então eu te digo, 2 versículos para a sua meditação. Mateus capítulo 24, versículo 13. Ser fiel, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Aqui é o vosso amigo presbítero missionário. Missão, um projeto do coração de Deus. Paz do Senhor, paz do Senhor. Fica com Deus. Amém.